Olá pessoal, senhor das máquinas. Mais uma vez eu vou falar a respeito de um problema que dá muito em geladeira, né? Tem a ver com o compressor da geladeira, né? Que você chama aí de motor, tá vendo? Esse motor aqui ele está desmontado, olha só, está desmontado. E aqui nós temos o eixo central desse motor. O que acontece com ele? Esse motor ele estava numa geladeira que o cliente reclamava que a geladeira não estava gelando. A geladeira não estava gelando. Por que ela não estava gelando? Porque o motor ele não estava conseguindo partir, né? Apesar de ele ser energizado, ele não conseguia partir. Esse eixo que você está vendo aqui, ó, ele não começava a girar. Olhando direitinho aqui, você vai ver que o eixo ele não está totalmente livre, tá? Ele está um pouquinho preso aqui, às vezes ele anda, às vezes não. Mas na verdade não é esse o problema desse compressor, de o eixo estar preso aqui dentro dele. O problema mesmo está relacionado com as bobinas. As bobinas estão com as medidas alteradas e ele não tem força para partir. Então qual é o sintoma que esse compressor ele vai apresentar quando eu tentar ligar ele, quando eu tentar energizar ele, né? Suponhamos que você está lá, a geladeira, o motor está fechado, certo? Então você não sabe o que está acontecendo, você não sabe se o eixo está travado. Uma forma de você descobrir isso é pela corrente, né? Mas para isso você vai precisar usar o alicate amperímetro, né? Você vai verificar a corrente dele. Bom, o que você precisa esperar de valores de corrente aqui para o compressor ele está em perfeito estado? Esse é um motor de um compressor de 1/4, então a corrente média dele aí vai ficar em torno de 1,5 amperes, né? Ele sobe, uma corrente bem alta, em torno de 10 amperes, mas um segundo depois essa corrente ela desce novamente e se normaliza. Vamos ver o que está acontecendo com esse compressor que estava dando problema lá nessa geladeira? Então eu vou pegar esse meu chicote, né? Tá vendo esse chicote de teste aqui? E eu vou ligar essas duas pontas, dá uma olhada, aqui no meu protetor térmico. Primeiro o protetor térmico e depois no relé térmico, que pode ser esse terminal aqui, ou esse aqui, esses dois aqui do lado. Eu vou ligar nesse daqui, mas se eu ligar aqui e ligar aqui, tanto faz, tá bom? Então vou ligar lá o meu fio. Então eu tenho aqui uma fase e o neutro, tá bom? Um ligado no protetor térmico e o outro ligado no relé térmico. Agora eu vou ligar aqui na tomada. Só que antes de eu ligar na tomada, eu vou colocar o meu alicate amperímetro para medir essa corrente, né? Para saber qual a condição desse motor. Então vamos lá, o que a gente precisa esperar aqui? Se esse motor, a corrente dele se elevar e continuar muito elevada, em torno de 8 a 10 amperes, então significa que ele tem algum problema. Ou ele está travado, ou tem algum problema na bobina, certo? Então vamos ver qual é o problema desse motor. Vou vir aqui, ligar no 110 e observa ali o alicate amperímetro, o valor que vai dar no alicate amperímetro. Vamos ver, 1, 2, 3 e já. Olha lá, uma corrente bem alta, 8,8. E olha só o que vai acontecer com o relé, ó. O relé desarmou, viu o barulho? Desarmou. Então esse motor aqui, o que está acontecendo com ele? Na verdade ele não tem problema no eixo. O eixo na verdade está até livre, ele tem problema nas bobinas. A corrente se eleva e esse motor não consegue partir. Qual é a consequência desse defeito para um compressor? A geladeira não vai gelar, né? Porque qual a função do compressor? É comprimir o gás. Se ele não comprimir o gás, a geladeira não vai gelar, tá? E você vai ouvir esse barulho de tec. Às vezes, né, pode ser que o problema esteja no relé. Aí você vai vir aqui e trocar essa peça aqui. No caso dessa peça, eu tenho o protetor térmico junto com o relé, certo? Mas em alguns compressores você vai ter essas duas peças separadas. Aí você pode trocar ou essa, ou trocar as duas, tá? Se depois de você trocar a peça o problema não for resolvido, então é o problema no compressor mesmo. Infelizmente, você vai ter que esboçar aí uma graninha para poder trocar esse compressor, tá ok? Essa é a dica que eu tinha para passar hoje, né? Se vocês gostaram desse vídeo, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com os amigos aí da refrigeração. Você que é cliente, está assistindo esse vídeo, você viu que não é tão difícil, né? Você ir lá trocar um relé. Mas se o relé não estiver com problema, é necessário que um técnico mesmo faça a verificação desse equipamento, ok? Porque é necessário mexer com gás, você vai precisar tirar todas essas tubulações, mexer com solda e uma série de outros fatores, tá ok?
Muito obrigado por assistir esse vídeo e até um próximo.